Hoje a gente vai falar sobre piloto automático. E eu vou começar contando sobre um fato que aconteceu hoje, uma atrapalhada que eu fiz de manhã. Seguinte, eu tenho que levar a Lara para a escola, só que aí eu tava bem tranquilo aqui, né? Tava estudando, geralmente eu gosto de estudar de manhã, às vezes eu pego alguma referência que eu venho trazer aqui para a live. Pois bem, aí eu olhei, né? Ah, tranquilo, né? Eu vou fazer a live daqui a pouco, aí eu termino a live e busco e vou levar a Lara. Aí eu tava pensando se eu acordava a Lara perto da hora da live ou se eu acordava antes. Aí eu tava nesse pensamento. Quando eu olhei, eu falei, caraca, já deu o horário, velho. Tipo, nós estamos no horário de verão. E no horário de inverno eu faço a live e depois levo ela. No horário de verão é o contrário. Eu levo ela e depois faço a live. E aí eu me confundi. E eu não só me confundi, como atrapalhei tudo, enfim. O horário, cheguei atrasado lá com ela, a gente foi correndo, avisei a Letícia me ajudou a aprontar ela. Muito bom dia, Dila. E aí a gente se atrapalhou todo no horário. Cheguei lá, entreguei ela 15 minutos atrasado, deixei ela no portão, a professora deve ter ficado brava, eu não vi. E foi. Vim aqui e voltei para fazer a live. Mas qual que é o ponto? A gente ficou 2 semanas de férias, porque aqui em Portugal, na Páscoa, você não tem só a folga da Páscoa, eles fazem as férias da Páscoa. Então a gente está 2 semanas com a Lara sem aula. Ela parou na terça-feira, sem ser essa, na outra. Aí a gente foi viajar. Aí ela ficou, a gente voltou, né? Ela ficou com a gente no final de semana, segunda-feira, na terça-feira ela voltou para a escola. Então deu umas 2 semanas mais ou menos. Então, pensa, a gente tinha acabado de voltar de pegar o horário de verão, algumas semanas, ela entrou de férias. Eu peguei o costume que já estava de fazer a live e depois entregar ela na escola, só que é o contrário agora. E aí as férias acabaram me atrapalhando nisso. Mas qual que é o ponto? Eu quero trazer um tema para vocês hoje que é piloto automático. Com certeza você já está cansada de saber como é que faz o cabelo que você faz, como é que faz o trabalho que você faz. Você já está acostumado com isso. Você está fazendo isso o tempo inteiro. Então você já sabe todos os passos. Chega um momento que você entra no piloto automático. É igual um motorista. Quando eu aprendi a dirigir, eu ficava muito concentrado em trocar a marcha. Às vezes eu até olhava pro câmbio para ver se eu estava tocando a marcha certa, olhava para frente, aí tem que pensar na embreagem e tudo mais. Hoje em dia, meu, eu dirijo que isso aqui tá tudo no automático. Eu saio fazendo. Um motorista de táxi, então, ele tá dirigindo o tempo inteiro. O Uber, ele tá dirigindo o tempo inteiro. Então, essas profissões, os caras, eles não estão nem pensando mais em dirigir, eles já saem fazendo, já saem fazendo, já saem fazendo, né? E você, com a sua profissão, fazer cabelo, sobrancelha, etc., chega um momento que você entra no piloto automático também. Você só tá fazendo, você só tá fazendo. Mas aí qual que é o ponto? O ponto não é questão de qualidade. A qualidade que você entrega, você sabe exatamente o que fazer. Só que presta muita atenção. Você já sabe o que fazer para ter o mesmo resultado que você tem hoje. Espero que tenha virado uma chave em você. Você já sabe o que fazer para ter o mesmo resultado que você tem hoje. Mas o seu desejo não é ter um resultado melhor? O seu desejo não é aumentar teu faturamento? O teu desejo não é viver uma vida melhor do que a que você vive hoje? O teu desejo não é atender mais clientes? Então, aquilo que você faz, que você já sabe, para ter os mesmos resultados que você tem hoje, não serve. Não serve para você ter o resultado lá na frente. Você precisa fazer algo diferente. E aí que está a questão. Se você está vivendo no piloto automático, você vai continuar repetindo o mesmo resultado que está vivendo. Qual que é o ponto? Você precisa ter um ponto de atenção aqui, em melhora. Todos os dias você tem que estar se desafiando. Você está vivendo algum desafio na tua vida? Ou você está vivendo a mesma coisa? Ah, eu vivo meus desafios, minhas contas a pagar, não sei o quê. Tá, mas esses são os mesmos desafios de sempre. A pergunta é, você está buscando novos desafios? Ou você é uma pessoa que corre de decisões difíceis? Eu tenho uma aluna que ela me pediu um conselho ontem. Ela falou, Humberto, é o seguinte, tem uma pessoa que aluga uma sala aqui comigo e não tá legal, a menina deixa tudo bagunçado, ela não arruma, eu já conversei com ela, ela é bagunceira, deixa um ambiente desagradável, eu tô querendo tirar ela.
Só que eu tô querendo tirar ela, mas eu não consigo, fica chato. Eu não tô preparada pra tirar ela. Eu falei, você não tá preparada pra tirar ela? Olha só. Ela, tudo bem, ela aluga a tua sala, mas ela te causa um tremendo desconforto. Agora, imagina que você tem uma funcionária que você paga R$ 1.500 por mês para ela, R$ 2.000 por mês. Vamos colocar R$ 1.500 por mês. Durante 12 meses, durante 10 meses a gente está falando de R$ 15.000. Durante 12 meses a gente está falando de R$ 18.000. Aí eu pergunto pra ela, R$ 18.000 é muito dinheiro? Ela, nossa, muito dinheiro, dá pra comprar até um carro. Eu falei, dá até pra comprar um carro. Mas você sabia que de dó tem gente que fica pagando salário pra uma pessoa que não tá dando resultado e que tá atrapalhando? Agora imagina se você não consegue resolver esse problema que é menor. Você não paga salário pra ela, mas ela tá te atrapalhando, ela tá tirando tua paz. Você não quer resolver porque você tá fugindo de uma decisão difícil. E isso tá fazendo você ficar chateada todos os dias, não tá? Tá tirando tua paz? Tá. Quanto que vale a tua paz? Aí eu falei a famosa frase pra ela. A pessoa que quer crescer, ó, veja bem, os seus resultados, eles estão diretamente ligados com a sua velocidade em tomar decisões difíceis. Os seus resultados estão diretamente ligados com a sua velocidade em tomar decisões difíceis. Então, se você é uma pessoa que corre de decisões difíceis, você não vai ter resultado. Você vai ter uma vida difícil. Se você enfrenta decisões difíceis rápido, a sua vida vai ser mais fácil. Se ela enfrenta essa decisão difícil, ela resolve o problema, a vida dela se torna mais fácil imediatamente. Mas não só isso. Ela aprendeu com esse problema. A próxima vez que ela for resolver um problema muito maior, talvez uma contratação que ela tem que demitir, ela já sabe fazer. E aí você vai ficando boa nisso. Isso é um tipo de desafio. A pergunta é, você está correndo dos desafios ou você está enfrentando os desafios? Esse é o ponto. Se você vive no piloto automático, você está sempre fazendo o mesmo cabelo, mesma complexidade, mesma dificuldade. Às vezes aparece um cabelo um pouquinho mais difícil, mas você está fazendo a mesma coisa. Agora, qual que é o segredo para você crescer? Isso aqui é infalível, tá? Se você faz isso durante um ano, é impossível você se manter com os mesmos resultados. Impossível. Todo santo dia, se desafia. Olha para o seu trabalho. Olha para os trabalhos das pessoas que você admira. O que você tem que fazer para chegar lá? Começa a se desafiar, começa a estudar, começa a olhar, começa a anotar. No seu marketing aqui também, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? Pô, a minha comunicação é travada, eu tenho vergonha. O que eu posso fazer para enfrentar essa vergonha? O que eu posso fazer para melhorar essa foto? O que eu posso fazer para gerar mais resultado nesse anúncio? O que eu posso fazer? Você tem que estar sempre pensando o que eu posso fazer. Você tem que sempre estar um passo à frente. Amanhã, o que eu vou fazer? Esse é o ideal. Vamos colocar o exemplo aqui. Se eu tivesse pensado amanhã o que eu vou fazer e tivesse tido clareza, eu não teria atrasado com a Lara hoje. Mas eu fui no piloto automático, naquilo que era costume. E naquilo que era costume, eu me perdi. Eu atrasei. Eu atrasei pensando que eu estava no horário de inverno. Isso é um erro simples, besta. Mas pode ser um erro que gera muito prejuízo. Ou mais do que isso. Pode ser um erro que não gera prejuízo visível agora. Mas um erro que você está cometendo todo santo dia. E faz com que você não alavanque seus resultados. Você continue vivendo a mesma vida. Você continue batendo os mesmos resultados. Você continua batendo o mesmo faturamento. Porque você está repetindo a mesma coisa. Você está repetindo tanto que você não está nem percebendo que você está repetindo. O último emprego que eu tive CLT, contrato de trabalho, foi na Companhia de Trens do Estado de São Paulo, a CPTM. Era uma empresa terceirizada. A minha função era desligar a linha do trem. Passa 3.000 volts, lá entra 88.000 volts, sabe aquelas torres bem grandes? Chegava a 88.000 volts, baixava, aí passava por um transformador enorme. O bichão, você passava do lado dele, ele tava roncando, ele ficava no chão mesmo, você passava do lado dele. Ele tava assim, um barulho enorme. Aí ele transformava 88.000 volts em 3.000 volts. Na verdade não era um barulho enorme, mas era bem grave. 3.000 volts. Aí esses 3.000 volts ele passava e ia para linha do trem. Ia para trás, para frente, não. Beleza. A nossa função era desligar trechos da linha. E aí a gente também tinha que desligar para o pessoal fazer manutenção. Então um dia foi um pessoal lá para fazer manutenção, um pessoal que a gente conhecia.
A gente foi lá, desligou tudo certinho. Eles foram lá fazer a manutenção deles. Limpar o disjuntor, entrou dentro do equipamento, lembrou, é um equipamento de 13 mil volts lá, era da sinalização. A sinalização tem mais energia do que o próprio trem. A sinalização entra 88 mil volts e sai 13 mil volts. Então ele entrou num cubículo, que é basicamente, o que que é esse cubículo? É tipo um armário grande, onde ficam os equipamentos, e fica o negócio energizado, né? A gente desligou tudo certinho, ele tava lá mexendo. Aí tá bom. Aí foi ligar o equipamento, ele foi mexer lá, beleza. Aí eles lembraram que precisava pegar alguma coisa lá dentro. Aí o que que ele fez? Tem uma alavanca, né? Que puxa. Beleza. Aí o que que foi feito? A alavanca estava solta, que eles estavam fazendo manutenção. Ele falou assim: "Ah, deixa eu ir lá, de boa". Ele pegou e entrou lá dentro. O peso da haste da alavanca que estava solto, a haste, né, é uma alavanca, tem uma haste e aqui a gente gira, mas a haste estava solta, estava fora da alavanca. Ele entrou lá dentro, o peso da haste começou a baixar. Na hora que ele começou a baixar, a faca de energia começou a descer. Quando ela chega muito perto, é uma energia muito forte, já começa a vir um raio de energia aqui, um chamado arco elétrico. Faz um barulho do caramba. De repente, o cara lá dentro. Eita caraca, mano, esse cara virou churrasco, ferrou. Meu, foi uma sensação de medo terrível. Aí, sabe aqueles desenhos animados que você vê tudo roxo, as paredes roxa, verde, azul? Meu, era muito colorido o negócio. A gente tava dentro de um galpão todo brilhando assim. Falei, meu Deus do céu. Eu lembrava do desenho do pica-pau. Falei, mano, esse cara tá tomando um choque nervoso. Aí de repente o negócio desligou, pá, porque a faca juntou. Aí a gente foi lá, correu, desligou o negócio, né? Daqui a pouco foi ver ele lá dentro. Mano, conseguiram tirar ele lá de dentro, ele tava ileso. Ele, na hora que aconteceu tudo isso, ele abaixou. Na hora que ele abaixou, o arco, o fogo passou em cima dele. E ele tava com a roupa anti-chamas. Então a roupa anti-chamas protegeu ele, só que a jaqueta meio que grudou aqui nas costas dele, saiu um pouco de pele e tal, enfim. Mas depois ele tratou, não ficou com nenhuma cicatriz. Mas qual que é o grande ponto desse acidente? Teve treinamento na empresa inteira por causa desse acidente, reverberou em todo lugar, que foi um negócio muito sério, né? Qual que foi o grande ponto aqui? Piloto automático. Ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez há anos. Era um cara que tinha uns 30 anos de empresa, já era um senhor já de idade. E ele já sabia fazer aquilo de cor salteado. Só que aí que tá, a grande mensagem era que os acidentes acontecem quando você já sabe o que fazer, quando você já está acostumado. Os acidentes acontecem nesse sentido. Então o piloto automático ele é muito perigoso para acidentes, mas ele também é muito perigoso nesse ponto que eu coloquei para você, do longo prazo. Você já sabe exatamente o que fazer para ter os resultados que você tem, para ter o trabalho que você tem, para ter a realidade que você tem. Agora, você quer uma realidade diferente, inevitavelmente você vai ter que se desafiar. Inevitavelmente você vai ter que sair do piloto automático, você vai ter que fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes é desconfortável. Você já sabe fazer o seu trabalho, você já sabe desenvolver. Você tem que fazer algo novo, você tem que melhorar. Toda vez que eu tenho que melhorar, é desafiador. Por exemplo, eu aprendi a fazer o cubo mágico. Como que eu aprendi a fazer o cubo mágico? Eu comecei a ver vídeos, né? Eu tentei fazer isso aqui a vida inteira, não conseguia fazer. E aí eu comecei a ver vídeos de como que fazia. E aí eu descobri que tinha que fazer em camadas. Só que aí você tem que decorar certos movimentos para você conseguir fazer esse negócio acontecer. Se não, o que que acontece? Você monta um lado e desmonta o outro. Aí o que que eu comecei a fazer? Pô, chegava na primeira parte, eu comecei a decorar a primeira parte. Então eu sei como é que faz a primeira parte. Eu venho aqui, faço uma cruz aqui e depois eu desço essas peças aqui para baixo. Porque o amarelo é aqui, o branco é aqui. Eles nunca mudam de cor. Então eu venho e saio procurando as cores certas e vou montando. Aí eu passo a cruz para cá. Agora eu tenho que procurar os lados aqui. Para encontrar os lados aqui, já é mais simples. Já é mais simples não, é um pouquinho mais difícil. Aí você tem que decorar o movimento, como é que faz para achar os lugares certos e não só achar. Colocar as peças nos lugares certos. E aí você vai desenvolvendo. Que nem aqui tá errado, eu tenho que puxar essa peça para cá.
E agora eu tenho essa peça no lugar certo, jogo pra cá, puxou. Agora eu tenho só mais uma errada. Tirei, joguei, alinhei ela no lugar certo. E eu tenho todo o lado de baixo pronto. Todo o lado de baixo está pronto. Aí o que acontece? O que eu estava fazendo? Eu consigo fazer isso aqui em 3 minutos. Se eu continuar fazendo, eu monto o cubo inteiro. Mas qual que era o ponto aqui? Eu fiz essa parte. Aí depois, quando eu ia fazer a outra, que era o segundo, eu errava bastante. Então o que eu comecei a fazer semana passada? Eu fazia uma parte, aí eu pegava e desmontava. Desmontava o cubo. Aí o que eu fazia? Eu pegava e montava de novo a parte de baixo. Montava a parte de baixo e essa parte inteira. Aí eu fiz isso várias vezes. Quando eu decorei isso, eu peguei e falei, agora eu vou fazer a segunda parte. E toda vez que eu pegava uma parte nova, era um pouco desafiador. É aquele negócio chato, você já está acostumado a fazer. Aí você vai fazer um outro e desmancha tudo. Aí você tem que treinar de novo. Você tem que treinar de novo. Então toda vez que você vai fazer uma coisa nova, aprender uma habilidade nova, é chato. Toda vez que eu ia aprender uma camada nova, era um pouquinho chato. Só que, depois que eu aprendia, aí você faz as duas camadas de baixo. É hora de fazer o teto. É um pouquinho mais difícil. Aí você vai montar o teto e dá errado. Quando dá errado, eu não tenho só que fazer o teto de novo. Eu tenho que fazer a primeira parte de novo. Preciso fazer a segunda parte de novo para chegar nessa parte. E nisso eu repetia de novo, chegava lá. Quando eu chegava lá, eu errava, tem que fazer de novo. É o desconforto de fazer a coisa nova. Você está acostumado a fazer o tempo inteiro a unha do jeito que você faz, a aula do jeito que você entrega, o marketing do jeito que você faz. Aí quando você tem que se desafiar para fazer uma coisa nova, gera um frio na barriga de você querer, putz, eu vou fazer, e se eu errar não é desse jeito, e demora um pouquinho mais de tempo. É desconfortável. Só que você não pode fugir desse desconforto. É esse desconforto que vai fazer as coisas acontecerem. É esse desconforto que vai fazer com que você mude, com que você durante um ano, durante 365 dias, você se torne uma pessoa diferente no final desse ano. Você bate resultados que as suas concorrentes não estão batendo. Você bate resultados que você nunca bateu antes. Porque você está se desafiando. O segredo é esse. Você tem que se pôr no fogo. Você precisa se desafiar. Agora, se você vive uma vida confortável, se você vive só fazendo a mesma coisa, construindo só a parte de baixo, não vai. Você vai continuar batendo os mesmos resultados. Você vai continuar vivendo a mesma vida. Se você repete a mesma coisa, você vai viver a mesma vida. Se você vive algo diferente, aí você está construindo algo novo. Então, um grande ponto aqui que eu quero que você saia dessa live é com a convicção de que você tem que sair do piloto automático. Todo dia você tem que viver uma coisa nova. E viver uma coisa nova gera desconforto. Gera desconforto. Ir para lugares novos gera desconforto. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, eu ia para um lugar novo, eu falava, ai caramba, eu não quero ir para esse lugar, eu tenho que pensar em estacionar, como é que eu vou estacionar? Eu lembro no centro de São Paulo, eu morava em Itaquaquecetuba, para ir para o centro de São Paulo eu falava, ah, eu não quero ir para o centro de São Paulo de carro, porque chegar lá eu tenho que descobrir lugar de estacionar. Aí o GPS me leva até um lugar, só que aí quando eu chego nesse lugar e tem que estacionar, eu posso ficar rodando lá para procurar lugar para estacionar. São Paulo é terrível. Aí eu falo, mas quando eu vou rodar, o GPS sai do lugar, eu posso ficar me perdendo. Isso é horrível. Então, muitas vezes eu corria disso. Só que eu falei, não, eu tenho que aprender. E conforme eu fui fazendo isso, eu comecei a ficar bom nisso. Lisboa é a mesma coisa. Você vai lá, tem muita gente, sabia? Em Lisboa, que a pessoa não usa carro, ela usa transporte público, porque ela não quer estacionar, ela não quer passar por isso. Tudo bem, existe essa questão de ser um pouquinho complicado, mas quando você foge desse tipo de coisa, do estacionamento, coisa simples, por isso que eu tô falando, não é só a sua vida, não, não é só o seu trabalho, envolve tudo que você faz na sua vida. Se você foge de uma vaga de estacionamento, se você foge de pegar o carro num lugar que você não está acostumada, se você foge de ir para lugares novos, se você foge de conversar com pessoas novas, se você foge de tomar decisões diferentes, o que vai acontecer? Você está fugindo de resultados novos. Marca isso na sua cabeça. Eu já falei isso muitas vezes. A prosperidade ela é natural. Você só tem que deixar fluir. Toda vez que você não deixa fluir, não cresce. Uma árvore, tem como você falar para uma árvore, não cresça? Ela não tem como. Ela vai crescer porque é natural. A semente ela vai morrer como uma semente, vai nascer como uma planta. A árvore vai crescer
ela vai dar frutos, vai prosperar. Os frutos, os pássaros vão pegar, vão plantar árvores em outros lugares, eles vão derrubar as sementes, vai nascer mais árvores. A prosperidade é natural. Vai carpir um terreno. Daqui a algum tempo esse mato está nascendo de novo, é natural. É uma força que puxa. Da mesma forma, é uma força que puxa aí na sua vida também. Tá puxando para cima. Só que você não tá dando corda, você tem um monte de bloqueios. E aí você tá bloqueando as coisas novas. Ah, mas eu não vou. Ah, mas eu não vou estacionar naquele lugar. Ah, mas eu não vou para aquele lugar. As oportunidades estão aí, elas estão aparecendo. As dificuldades, elas estão aqui. Essas dificuldades, por trás de cada dificuldade, de cada problema, tem uma solução nova para um novo desafio, para uma nova possibilidade. O cinto de segurança, por exemplo. Eu estava estudando sobre o cinto de segurança hoje. Eu gosto de estudar sobre os assuntos aleatórios, gera repertório. O cinto de segurança, quando foi criado, de 3 pontos, foi pela Volvo. Ele foi criado fixo. Então, meu pai ele tinha um Fusca. Era um parafuso aqui, aí tinha um cinto de segurança, parafuso. Para você controlar se a pessoa era mais gordinha, mais magra, você tinha que puxar aqui e nivelar ele no cinto. Hoje em dia, a gente tem o cinto que você puxa, ele desenrola de um lugar. Se você puxa muito forte, ele trava, ele tem um mecanismo de trava. É tipo uma bolinha. Essa bolinha é como se fosse uma pessoa dentro do carro. Quando o carro está andando muito rápido e ele para com tudo, essa bolinha vai para frente. Quando ela vai para frente, trava a engrenagem. Aí trava. Ou quando você puxa muito forte, não dá tempo da pecinha vir. Aí ele trava. É um mecanismo muito legal. Vale a pena você pesquisar no YouTube como que funciona. Só que o ser humano poderia estar contente com o cinto que funciona preso, mas alguém teve a ideia de montar um negócio bem complexo para fazer o cinto. E hoje em dia existem alguns carros que nem usam mais esse cinto que você puxa. Existe um cinto que está ligado junto com o airbag, que quando o carro ele vai bater, o cinto puxa e te prende mais, automaticamente. Ele puxa, puxa e te deixa mais preso, porque aí você tem menos impacto. Você tendo menos impacto de ir para frente, você se machuca menos. Agora, olha só esse tipo de inovação. Imagina se as pessoas vivessem no piloto automático, os inventores, o mundo. O mundo não vive no piloto automático. O mundo está se reinventando, ele está mudando. A técnica de iluminado que você fazia 5 anos atrás não é mais a mesma. Ninguém mais faz iluminado na touca. Ninguém faz mechas na touca. Hoje em dia se faz de forma diferente. A forma que vai fazer, o alisamento que vai fazer, as técnicas estão se modernizando. O jeito de fazer marketing, o jeito de se comunicar está sempre se modernizando. Tudo está mudando. Agora, se você não muda, o que acontece? Você fica para trás. Você fica para trás não porque todo mundo ficou melhor que você naquela técnica. Não, porque o mundo está evoluindo e você não evoluiu. Você está ficando para trás. Então isso aqui é muito sério. Não é só sobre não crescer, é sobre ficar pior do que você estava hoje. Porque o mundo está em crescimento. Se o mundo está em crescimento e você está parada, você não vai ficar parada no mesmo lugar. O mundo está crescendo. O seu lugar está aqui, ó. Aí você vai ver um monte de profissionais medianos tomando a tua frente. Meu pai era técnico de som e TV. Quando lançou o computador, não que lançou, mas que popularizou mais o Windows 98, 95, ele viu que aquilo era o futuro. E ele começou a trabalhar com isso, começou a fazer curso em cima disso. E ele virou técnico de informática. Na época, teve um monte de técnicos em eletrônica, pessoas muito inteligentes. Para você ser técnico em eletrônica, você tem que ser bastante inteligente. Ficaram para trás. Eu lembro de vários amigos deles que ficaram sem emprego. Os caras ganhavam muito bem, de repente perderam qualidade de vida, perderam padrão de vida. Por quê? Porque eles ficaram para trás. Eles não enxergaram a inovação. Eu sei que isso muitas vezes pode gerar até uma certa ansiedade em você. Ah, meu Deus, tá tudo mudando, que coisa. Mas ó, eu tenho que ser muito sincero contigo. Se você não se acostumar com isso, se você não levar isso a sério como estilo de vida, essa questão de você se desafiar para lugares novos, ideias novas, pessoas novas, você não viver esse estilo, você vai ficar para trás. Infelizmente você vai ficar para trás. A costureira de antigamente, ela ficou para trás. O técnico de eletrônica de antigamente, ele ficou para trás. O técnico de informática de antigamente ficou para trás. A cabeleireira de antigamente, ela já ficou para trás. Quantas cabeleireiras ganhavam bem que você conhece, hoje em dia não ganham bem, porque tem um monte de menininha nova com técnica moderna ganhando espaço.
É porque a menininha é moderna, nananã. Não. É porque simplesmente essa pessoa, ela se acomodou, ela parou de crescer. Agora, se você parar de crescer, se você parar de fazer a sua parte, é isso que vai acontecer contigo. Inevitavelmente, o mundo vai te engolir. Ah, Humberto, mas isso é desanimador. Não é desanimador. É uma oportunidade. Sabe por quê? Por que é uma oportunidade? Porque não é um bicho de sete cabeças. É só você continuar crescendo. É só você continuar desenvolvendo um dia de cada vez, um passinho de cada vez. E a notícia boa é que a maioria das pessoas não vai fazer isso. E aí o que vai acontecer? São menos concorrentes para você trabalhar. Menos concorrentes para você trabalhar. Então, isso é até uma oportunidade, você estar evoluindo. Você ser uma massagista que evolui, você está buscando técnicas novas, coisas novas, o que acontece? Você fica na frente. Porque a maioria do mundo está ficando para trás e vai continuar ficando para trás. Então, você entendendo disso, somente disso que eu te falei nessa live, você abrindo a mente para isso, você vai ficar muito à frente de muita gente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você vai ficar muito à frente. Agora, se você não acordar para isso, se você não acordar que você tem que fazer o que tem que ser feito, sinto em te informar. Mas as coisas não vão acontecer. Você vai ficar para trás. Não tem como você ficar na mesma. Ou você fica para trás ou você fica para frente. Olha aqui as duas partes montadas. Ou você fica para trás ou você fica à frente. Não tem como estagnar. Tem como você ter prejuízo. Então, se você sabe que tem como você ter prejuízo, por que você vai arriscar a sua vida fazendo a mesma coisa? Por que você não vai aplicar essa ideia de viver uma vida nova todos os dias? Um pouquinho de cada vez. Eu não estou falando algo que vai te dar ansiedade de você fazer mudanças bruscas todos os dias. Eu estou falando de você não fugir dos problemas. Eu estou falando de você não fugir do estacionamento que é complicado. Eu estou falando de você não fugir de aprender coisas novas todos os dias. Por que eu aprendi esse negócio do cubo mágico aqui? Porque eu tenho que estar aprendendo coisas novas todos os dias. Isso aqui tem que ser estilo de vida para mim. Se isso aqui não for estilo de vida para mim, a minha mente fica para trás. E agora só falta essa daqui. A minha mente fica para trás. E se a minha mente ficar para trás, já era. Eu vou ser um profissional ultrapassado. Os meus alunos vão parar de ter resultado. E aqui a gente tem o cubo inteiro montado. Os meus alunos vão parar de ter resultado. Então, acorde. Você pode muito mais do que você vive hoje. E você tem a obrigação de um dia de cada vez, um passinho de cada vez, fazer uma coisinha nova, aprender uma coisa nova, desenvolver algo novo. Assuma essa responsabilidade. Porque é muito, muito, muito pior você ficar para trás do que você resolver desenvolver, do que você resolver sair do piloto automático. Não dói pequenas mudanças. Grandes mudanças bruscas vão doer mais. Se você ficar para trás, lá na frente vão ser mudanças muito bruscas. Agora, se você estiver acompanhando o momento, olhando o que está acontecendo nas feiras, desenvolvendo sua técnica, olhando perfis de pessoas que você segue, percebendo as mudanças de técnica, treinando seu olhar. A primeira aula que eu ensino no projeto 30 dias é isso, é treinar teu olhar. Treina o teu olhar. Treina a tua inteligência emocional. Treina fazer coisas novas. Todo dia. Todo dia aprende uma coisa nova. Não precisa ser da sua área. Eu aprendi o cubo mágico semana passada. Olha a velocidade que eu fiz isso aqui. Aprende coisas novas. Você vai ver que a sua mente vai mudar. A sua mente mudando, seus resultados vão mudar. Você como pessoa vai mudar. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a nossa oração juntos. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, com agora.
Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, por mais essa conexão, pelas pessoas que assistiram ao vivo, pelas pessoas que vão assistir a gravação. Que o Senhor nos dê forças para cada dia a gente continuar vivendo esse propósito de viver o melhor ano de nossas vidas. 2025 é o ano de maior crescimento, é o ano de maior desafio, é o ano de maiores conquistas. A gente está aqui para isso. Já estamos quase 7 meses aqui. E a gente te pede forças para a gente continuar inovando, vivendo um dia novo a cada dia, sem ficar repetindo o mesmo dia, para buscarmos resultados diferentes. Porque a nossa obrigação é fazer a mudança nas nossas vidas. Nos ajude a sermos mudança para as nossas clientes, para os nossos funcionários, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Porque a mudança começa na base. Não é trocando presidente, mas é mudando na base, mudando o comportamento, mudando a prosperidade do lugar, mudando a mentalidade. Que essas lives venham continuar sendo um instrumento de mudança de mentalidade. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Sempre repete isso. Vamos pra cima. Você que é nova aqui, sempre tem uma mensagem nova pra você. Todas essas lives ficam salvas no Spotify. Você vai lá no meu destaque, podcast, clica lá. Salva, dá 5 estrelas lá pra gente. E vai pra academia, vai dirigir, vai lavar louça, bota pra ouvir. Sempre vai ter uma mensagem que vai te fazer agir, te fazer parar de errar, te trazer conforto, te trazer esperança. Enfim, vamos nessa. 2025 é o nosso melhor ano, contem comigo. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Daqui a pouco tem Projeto 30 Dias e hoje tem portal pra quem é do portal. Tchau, tchau.